RWI Rádio Web Internacional apresenta Podcast Brasil Conexão Mundo. Emprego, educação, saúde, segurança, importação e exportação. Tudo isso agora aqui na RWI. Muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a RWI Rádio Web Internacional. Eu sou Flávio Félix. E eu sou Tiago Santos. Aqui conectamos você às melhores oportunidades no cenário global. Verdade, Tiago. Nosso programa traz informações sobre empreendedorismo, mercado de trabalho, importação, exportação, carreira e muito mais. Verdade, Flávio. Também falamos sobre ferrovias, portos, como sua empresa pode faturar em euros no mercado internacional e como transformar desafios em crescimento. Isso, Tiago. O foco é ajudar você a desenvolver pontes de oportunidades, sua carreira e sua veia empreendedora. Interagimos com nossos governantes para cobrar ações gerenciais focadas no desenvolvimento sustentável, Tiago. Com certeza, Flávio. Na RWI Internacional, trabalhamos na proposta de sempre ver o copo meio cheio e, com isso, um Brasil melhor, movido, sustentável, humano e soberano. Por isso, vem com a gente. Vem com a gente. E olha só, falar em copo meio cheio, já tem aqui duas pessoas que são maravilhosas. Sabe quem faz a diferença, Tiago, no mercado, no Brasil, no mundo? Quem faz a economia acontecer? Não são políticos. Não são empreendedores, são empresas. Eu tenho aqui duas pessoas maravilhosas, já estou aqui no estúdio, o estúdio está cheio de energia muito positiva. Tenho aqui o Ximenes Júnior da Ximenes Solar, que tem uma experiência enorme em energia solar, implantação de usinas, manutenção, limpeza, e também tenho aqui a Swap Solar com o Ailton Silva, que também é outra pessoa muito experiente nesse setor. São pessoas que trabalham no setor, mas que são amigos, parceiros de atividade, que conseguem conversar, dialogar e aprender juntos e conquistar mercado. Tem mercado para todo mundo. O mercado de energia solar é um mercado muito abrangente e crescente no Brasil, com muitas oportunidades, Thiago. Temos sem sombra de dúvidas, Flávio. A energia elétrica, agora, no último mês, levou a inflação para um patamar alto e foi o item que mais pesou para compor esse aumento aí da inflação. 10% de inflação na energia solar. É muito importante, então, a gente pensar em obter energia solar, não é, Tiago? Com certeza, Flávio. A energia solar é a grande oportunidade que a sociedade brasileira tem, considerando que o Brasil é referência no mundo em energia limpa, né? E nós temos aí sol, um país maravilhoso, e vamos investir em energia solar. Muito bem. Por falar em investir em energia, em capacitação, vamos falar em gerenciamento de atividades, de empresas. A coluna Gerenciar no Século XXI traz um grande profissional que vai trazer para você aqui informação, Railson Filho, que é um executivo de primeiríssima linha e vai trazer doses importantes. É o segundo episódio, né, Tiago? De Gerenciar no Século XXI com dicas maravilhosas. Então já vou subir aqui para a nossa pauta, para a gente começar a vê-lo aqui e aproveitar um pouco aí dessa informação, como eu posso gerenciar empresas no século XXI com Railson Silva. Olá, me chamo Raio Filho e hoje estou aqui apresentando o segundo episódio da nossa coluna Gerenciar no Século XXI. O tema do nosso episódio hoje é da ideia à ação, ou também a gente poderia chamar da teoria à prática. Uma ideia de um negócio, ela não é apenas do empreendedor, mas é também do seu cliente. E por muitas vezes, quando a gente leva essa ideia, colocamos ela em prática, de forma ágil, de forma simples, e validamos ela não se torna apenas uma ideia levada entre fornecedor e cliente, mas é feita uma parceria nela. Como assim? Vou dar um exemplo bem prático aqui da Apple. Na época de Steve Jobs, ele iniciou com a sua ideia bem simples na garagem de casa, mas iniciou, teve sucesso, foi ousado e foi muito objetivo. Então o recado rápido que a gente quer deixar aqui é o seguinte: pratique, não tenha medo, saia da zona de conforto e age agora, porque o que diferencia os grandes vencedores é tirar a teoria e colocar em prática. O que é que você pensa, meu amigo Flávio, sobre esse tema? Forte abraço. Concordo por demais, Railson Filho, eu errei, Railson Silva, ele estava aqui com um convidado e aí confundi os nomes. Railson Filho, que é um executivo fantástico, que traz para a gente doses homeopáticas importantes de como empreender. Empreendedorismo é isso, muitas vezes você se preocupa, Tiago, com a complexidade da coisa e é muito mais simples. Talvez o mais importante é o desejo, a vontade, o ímpeto de querer empreender. Claro que a informação técnica, o conhecimento é muito importante, não é, Tiago?
Com certeza, Flávio, empreender é fundamental, mas você precisa ter as bases, começar devagar, né? A gente sabe que tem que estruturar bem a empresa para ir dar um passo maior, né? A gente tem muitos exemplos aí de empresas que cresceram muito rápido e posteriormente quebraram. Então você precisa estruturar bem a sua empresa enquanto empreendedor, para que passo a passo as coisas deem certo. Então, eu já vou chamar aqui para bater um papo com a gente, ele deve sentar, não vai se deslocar exatamente para ali agora, Ximenes Júnior, que é executivo da Ximenes Solar, vai falar com a gente sobre empreendedorismo. Porque falar de empreendedorismo é muito fácil, Thiago. Agora, empreender de fato é com quem sabe, né? Muitíssimo boa tarde, bem-vindo, Ximenes Júnior. Olá, então, boa tarde, Flávio, boa tarde, prazer tê-lo aqui, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E compartilhar um pouco das ideias acerca de energia fotovoltaica no nosso estado, que é fabuloso de sol. Nossa, o Nordeste como um todo, na verdade a gente pode dizer que o Brasil, na verdade, é uma fonte eterna de energia solar, não é, Ximenes? Exatamente, nós temos aí o prazer de 11 meses no ano tendo energia solar gratuita para todos nós, com sol intenso. Muito bem. Eu vou lá perguntar uma coisa de lei. Já quando eu soube que tinha duas especialistas aqui, muitas pessoas me perguntaram, mas olha só, e quando chegar, e quando tiver as nuvens, e quando tiver o inverno, quer dizer que eu vou só aproveitar a energia solar no verão? Já desmistifica pra gente, Ximenes, como é que funciona isso? Perfeito. Importante lembrar que não é o sol que vai fazer a transmissão, que vai fazer a geração da energia solar, e sim a irradiação proporcionada pelo sol. Então as nuvens sim vão reduzir essa capacitação de geração de energia solar, é fato. Porém não vai zerar a quantidade de geração de energia. E quando você faz quando você faz um projeto, você calcula durante todo o ano quanto aquela incidência solar vai existir, para que nos meses de mais incidência você tenha uma reserva para, digamos assim, utilizar no transcorrer dos meses que não tenham tanta incidência assim, não é isso? Perfeito, exatamente. Muito bem. A intenção é você equalizar de acordo com a necessidade e manter o equilíbrio de geração. Que você faz um cálculo da tua necessidade de geração para abastecer a tua casa, tua empresa, etc. Nesse cálculo aí, você faz mês a mês a necessidade da geração de energia. Por isso, então, mesmo que nós tenhamos chuva, que nós temos alguns meses de chuva, que nós tenhamos as nuvens, como você citou, nós continuamos a ter a geração de energia efetivada. Muito bom. Porém, vale ressaltar, se não tiver a manutenção adequada, a gente vai passar daqui a pouco a conversar um pouco sobre isso, essa geração tende a diminuir. É exatamente, você está lendo uma bola de cristal. É exatamente esse ponto que eu quero falar. Muitas pessoas que nós conhecemos falam assim, olha, comprei um kit, botei na minha casa, no meu negócio, na minha indústria, ou coloquei uma usina de investimento, que é uma assunto também que a gente vai falar daqui a pouco, e aí, com o tempo, passou a cair a produtividade, a quantidade de energia que eu conseguia captar é menor. E aí entra essa questão, é fundamental com que período isso acontece, e a Ximenes Solar tem uma expertise muito particular nesse aspecto de trabalhar essa manutenção, não é, Ximenes? Exatamente. Eu faço uma analogia que todas as pessoas vão entender de forma bem prática. Vamos lá. Você faz um investimento alto de adquirir um veículo, um carro. Quer seja por recursos próprios, quer seja por recursos de terceiros, por exemplo, o banco, com o objetivo de você ter a comodidade, a praticidade, o conforto que o carro vai te proporcionar. Só que aquele carro já te causou a necessidade de investimento inicial alto, não é baixo, mesmo que seja um carro usado. Perfeito. Agora tu imagina esse carro você não ter a manutenção adequada dele, ou seja, periodicamente você não trocar o óleo, você não trocar as velas, você não fazer alinhamento e balanceamento dos pneus, os filtros, pastilha de freio, e aí vai. Perfeito. Você diminui a vida útil daquele carro. Com certeza. Naquele bem que você teve aquele investimento inicial alto para o teu conforto, para a tua necessidade de deslocamento diário, você vai reduzir bastante. Então isso fez com que aquele investimento não atingisse o teu objetivo para aquele período que você planejou. Trazendo isso para o mundo da energia solar, tu imagina, você fez um investimento na usina solar. Então, contratou uma empresa séria, que isso é importantíssimo nesse mercado, que fez o teu projeto, que analisou a tua necessidade, que obteve todos os pareceres de acesso junto à concessionária do teu estado,
E aí, depois de tudo pronto, instalado, gerando, se você não fizer a manutenção adequada, essa capacidade de geração tende a reduzir dia a dia. É provado cientificamente, estatisticamente, que a falta de manutenção nas placas solares reduzem até 30% a capacidade de geração da tua energia naquela usina. Então, de 6 em 6 meses, é necessário que você faça a manutenção das tuas usinas. Por isso que a Ximeno Solar está aí nesse mercado, atuando no Nordeste, com o objetivo de manter com garantia a tua geração de energia que você contratou naquele momento daquele teu investimento inicial da usina solar. Muito bem. Aquele teu sonho, né? Ximeno, quando a gente fala em manutenção e cuidado, qualquer pessoa que tem o seu ar-condicionado em casa, que tem um equipamento, sempre faz a manutenção. É fundamental fazer isso, né? O decaimento da performance de um item é natural, faz parte do ciclo de vida de um produto e você pode levar esse ciclo de vida para muito tempo. Levando em conta que painéis, a gente pode falar de 20 a 25 anos, né? Perfeito. De vida útil. Hoje, a garantia do investidor no Brasil com as novas determinações governamentais chega a 10 anos de garantia, né? Não quer dizer que ele pode durar muito mais, está falando da garantia. Mas uma manutenção adequada que garante esse tempo de vida dos equipamentos, né? Exatamente. Inclusive seguindo todas as normas pré-estabelecidas da Inmetro, todas as CNTPs, com todos os EPIs necessários para realizar a manutenção adequada, segura, com o objetivo de, como você acabou de citar, manter aquela geração de energia conforme inicialmente você sonhou em tê-la, né? Para ter a subsistência, para ter a garantia, para você ser autossuficiente da tua geração de energia, não contar às vezes com as eventualidades dos apagões, por exemplo, se você tiver um projeto off-grid. Isso é interessante, só que só pode manter tudo isso com a manutenção adequada. Só para interpretar para quem está nos ouvindo, não tem conhecimento técnico, um projeto off-grid é um projeto que está fora da rede, você armazena a sua energia em bateria. Daqui a pouco a gente está também com a pessoa da Swap Solar, vai falar com a gente sobre bateria, sobre você como ter um posto para recarregar o seu carro, que é muito comum hoje em dia você ter aí o carregador, o carro elétrico tornou-se uma coisa muito comum, então o eletroposto tornou-se uma coisa aí natural de muita gente e é até, quem sabe, uma forma de investir. Mas eu quero perguntar mais uma coisa sobre custo. Muita gente está nos ouvindo e eu queria que você falasse também do custo do kit solar, né? Quando a gente olha por tempo, 3, 4 anos atrás, nós tínhamos um custo absurdo, né? Tanto para um kit solar, para uma residência doméstica, ou para um comércio, ou para uma indústria. Reduziu muito, Ximenes, o preço desse material, hoje está muito mais acessível, e eu queria que você falasse, não de custo, mas o que representa a limpeza? Porque você pode pensar, caramba, vou ter esse custo, mas esse custo não é tão grande, esse custo é pequeno em relação ao ganho que a pessoa vai ter em não pagar energia para uma concessionária, não é isso? Perfeito. Essa conta aí é no lápis, sabe, Flávio? Se você pegar a tua necessidade e fazer a manutenção adequada, com cada vez equipamentos pelo custo-benefício mais acessível à população, ou seja, cada vez mais, entre aspas, baratos, tendo a resposta necessária, se você não fizer a manutenção adequada para isso acontecer, a tua geração tende a reduzir. Vamos exemplificar. Há algum tempo atrás, para tu ter uma geração de energia, tu tinha um investimento de 10 mil para gerar a quantidade X de quilowatts mês. Certo. Esse mesmo investimento para essa mesma quantidade de geração hoje cai para 8 mil reais. Estamos falando de uma residência, né? Um consumo médio de uma residência. Pequeno, na verdade. Certo, pequeno. Então você já teve uma redução aí de 20% aproximadamente. Certo. É a mesma realidade quanto à necessidade de manutenção. Houve a redução da quantidade de investimento inicial. Porém, se você não fizer a manutenção adequada, os resíduos que sobrevivem lá nas placas tendem a ficar cada vez mais fixos. Vamos exemplificar. Um gato vai lá por cima do telhado, numa residência baixa, e solta seus dejetos lá, e aquele dejeto com o sol fica cada vez mais firme, mais sólido, seco, que nós chamamos. E fica cada vez mais difícil de você excluir aquele resíduo. Poeira, também pombo, né, que tem muito, né? Exatamente, nós estamos próximos à praia. Maresia. A maresia, por mais que nós tenhamos equipamentos que não são de origem ferro, ou seja, a possibilidade de oxidar é bem menor, mas tem equipamentos, tem peças que podem se oxidar. Tudo isso é realizado de vistoria
na pré-manutenção. Então, nós fazemos uma pré-análise, uma anamnese anterior ao ato lavagem, ao ato manutenção, apresentamos ao cliente e mostramos tudo. Já encontramos fezes, Nossa. já encontramos A própria poeira, que também é normal em todo lugar. e absurdos de pessoas fazer manutenção pisando nas placas. Nossa. Isso danifica os sensores, de pessoas utilizando equipamentos e produtos químicos para fazer a manutenção das placas solares, que não pode, porque ocorre reação química Perfeito. e dificulta a questão da geração. Pode até danificar a célula que capta a energia, que transforma a energia e Exatamente. perder o equipamento. A gente está chegando no final desse bate-papo, porque coisa boa é assim, dura pouco, né? Tem que aproveitar. Vou pedir para o Ximeno deixar um contato para você que quer fazer um orçamento sem compromisso de como você pode aí cuidar melhor do seu investimento e ter realmente um retorno adequado e constante mensal do seu investimento de energia solar. E também deixar claro uma coisa, a gente convida aqui são empresas que nós avaliamos muito. Perguntamos a clientes dessas pessoas e todos foram taxativos em dizer, são duas empresas seríssimas, com muito tempo de mercado, isso é muito importante. Então, tem muito aproveitador em qualquer tipo de mercado, por isso que eu gosto de falar isso. Ximeno Júnior, decidi então realmente, percebi que estava perdendo dinheiro, vi a minha energia aí ser reduzida, né? A minha captação, quero fazer a limpeza, como é que eu faço, como é que eu entro em contato com você? Vamos lá, pessoal. Nós somos uma franquia de um grupo empresarial multinacional, Certo. com presença na Colômbia, na Venezuela, no Canadá, nos Estados Unidos, obviamente partindo aqui do Brasil, chamado PV Client. A PV Client tem sua origem em Minas Gerais, o escritório da sede, Certo, enfim. E a nossa atuação enquanto Ximeno Solar é no Nordeste. perfeito. Para entrar em contato conosco é fácil, pelo telefone 81 DDD 99911 4719, nas redes sociais @Ximeno Solar, pelo nosso site ximenesolar.com.br, e vocês vão nos encontrar aí diariamente em outdoor, em busdós. Nossas equipes estão aqui com os carros plotados. Toda a nossa equipe é estruturada, equipada e treinada periodicamente para fazer o melhor serviço. Pode contar com a Ximeno Solar que a tua manutenção está garantida. Tenho certeza, quem me indicou o Ximeno para cá foram grandes empresários. Falaram, quando eu falei que ia trazer essas duas pessoas para cá, disseram, olha, são empresas sérias, que a gente usa o serviço, e é muito importante isso, né, Tiago? Não adianta, acho que a propaganda e o marketing é bom, mas o marketing boca a boca, vindo do cliente, é o mais positivo que tem, né? Com certeza, Flávio, o melhor marketing é o boca a boca, porque o indivíduo usou, né, o serviço, viu que o serviço é de excelente qualidade e referenda para outra pessoa, né? A gente sabe que há estudos, inclusive, na área de administração, Flávio, que diz que quando o indivíduo tem um produto ou um serviço bom, ele em média fala para 3 pessoas, mas quando o produto ou o serviço é ruim, em média ele fala para 20 pessoas. Olha só, Tiago, Então, entregue desgraça, sempre um bom produto e um bom serviço. Pois é, então, Ximeno, você tem quem falou até agora da Ximeno Solar só falou positivamente. Ximeno tem uma história muito grande, não vai para contar agora, não vai dar tempo, mas ele está em energia solar, desde que a energia solar, eu acho que se implantou no Brasil. 50 anos mais ou menos, Ximeno, nessa área, não? Mais ou menos. Brincadeira, porque uns 10 anos de mercado, né? Exatamente. Ximeno Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Fico muito agradecido por aceitar o nosso convite e quero lhe desafiar para propostas futuras. Se a gente tiver alguma dúvida aqui, para você responder a clientes, falar, trazer suas informações, trazer suas dicas, consulta. É uma pessoa que tem uma expertise muito grande até para dimensionar o teu projeto também, isso é muito importante. Muito obrigado, meu amigo. Vamos passar no telefone mais uma vez? 981 é o prefixo, 99911 4719. É isso? Perfeito. Nas redes sociais. Tiago, estamos à disposição. No Instagram, @Ximeno Solar. É isso? Perfeito. E o site ximenesolar.com.br. Olha só como decorei tudinho. Muito bem, muito obrigado. Vamos falar sobre direito. A gente já vai chamar aqui o nosso parceiro, né? Doutor Alberto Porto, exatamente, doutor Alberto Porto, para falar sobre direito previdenciário aqui para você. Saudações a todos, amigos da RWI. Tudo bem? Meu nome é Alberto Porto, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e mais uma vez, graças ao Flávio, estou aqui para conversar com vocês a respeito do direito previdenciário. Conforme eu
fiz em vídeos anteriores, eu falei um pouco sobre como requerer certos benefícios. Hoje eu vou continuar essa demanda para informar como requerer um benefício de pensão por morte, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade ou dúvida a respeito disso. Ora, para a pensão por morte, ele é um benefício mais simples, se você for filho ou se você for cônjuge casado. Se você for desses, basta conseguir a certidão de óbito, certo? E uma certidão de casamento ou certidão de nascimento, caso, obviamente, vocês sejam os filhos. Você, com isso, faz o requerimento no aplicativo do Meu INSS, colocando esses dados e mais uns dados adicionais seus. Também vão pedir, obviamente, documentos de identidade e faz o requerimento. Se você fizer o requerimento com até 90 dias do óbito, a data inicial do requerimento vai para a data do óbito. Ou seja, você aí vai ter um período maior recebendo de atrasados, quando o benefício finalmente sair. A grande questão fica para múltiplas pessoas, certo? Para que eram dependentes da pessoa que faleceu, ou caso você não seja cônjuge ou filho. Para a questão de múltiplas pessoas, no próprio requerimento que eu mencionei, se você tiver o cônjuge e os filhos precisando, ou no caso sendo dependentes dele, você adiciona todos eles no mesmo requerimento, normal, sem nenhum mistério. Obviamente que em certas circunstâncias isso vai fazer o valor do benefício aumentar. Como eu acredito que eu já mencionei em vídeos anteriores, o valor do benefício ele é baseado no valor de como se a pessoa que faleceu tivesse se aposentado naquele dia, no dia do falecimento. E para aquele valor, ainda assim é aplicado uma alíquota de 50% mais 10% por cada dependente, ou seja, para o valor que for sair, ainda ele é dividido pela metade e dado 10% a mais nesse valor, se você for cada dependente. Então, se você tem um cônjuge e mais 2 filhos que ficaram dependentes depois do falecimento, você ainda vai receber 80% desse valor. E aí também surge a pergunta, como é que funciona para a questão de pais e de irmãos? Ora, nesses casos, não só você tem que comprovar a sua relação consanguínea com a pessoa falecida ou relação legal, certo? Como você tem que comprovar também a dependência econômica. E a dependência econômica é basicamente dizendo que você dependia economicamente da outra pessoa. Para isso você tem que trazer extratos bancários, você tem que trazer toda sorte de documentos que mostrem que a outra pessoa pagava coisas para vocês. Então, por exemplo, se a pessoa pagava, por exemplo, plano de saúde, estava no nome dela, que era para você, é importante. Se, por exemplo, você é um irmão de menor e aí ele pagava seus estudos, também é uma questão importante. Tudo que vincule a pessoa que faleceu a você de uma forma econômica, de que comprove que ele estava pagando coisas para você, é uma forma de comprovar. E aí o procedimento com o requerimento em si é igual ao dos outros. Você faz no INSS, mostra, coloca toda essa documentação e pede o benefício. Então, por hoje é só. Agradeço mais uma vez ao Flávio por essa oportunidade e nos vemos na próxima com mais dicas sobre direito previdenciário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alberto Porto. Mais uma aula aí sobre previdenciarismo, importantíssimo para você que é empregado, sempre fala, ou empregador, né, Tiago? Com certeza, a previdência, Flávio, é muito importante, tanto para quem está empregando quanto para quem está recebendo o benefício. Então é importante que a gente saiba todos os direitos previdenciários. E o doutor Alberto nos ajuda bastante. Né? E facilita muito, muitas pessoas não sabem como tramitar e pedir os seus benefícios. Esse é um grande problema. Então é uma forma didática, acompanha, se você olhar os programas anteriores, professor doutor Alberto Porto traz para você uma orientação didática de como proceder em diversos benefícios, né?
É verdade, Flávio. Os benefícios são importantes porque quando você menos espera, necessita de um benefício do INSS. Então é importante estar tudo em dia, tudo organizado, para que quando necessitar, você possa pedir o seu benefício e posteriormente poder se aposentar também. Muito bem. Mas antes de aposentar, você pode se tornar dono de uma indústria. Olha só, Tiago, você já pensou em ter uma indústria, Tiago? Em vez de comprar um carro novo, em vez de investir em uma coisa, você pode pegar o dinheiro ou pode até financiar e montar uma usina de investimento em energia solar. Olha só, eu vou falar com um especialista aqui, uma pessoa que tem muito tempo de experiência. Eu creio que energia solar chegou no Brasil, ele já estava preparado para atuar nela. A Swap Solar é uma empresa tradicionalíssima em Pernambuco, mas atua no Nordeste inteiro, fazendo instalação, usina de investimento. Você tem um condomínio, pode instalar, já vi instalações dele maravilhosas, um trabalho fantástico. Eu falo de Ailton Silva, que está conosco aqui. Ailton, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. É uma satisfação imensa estar aqui falando de um tema tão relevante. Com certeza. E algo que o mundo hoje espera. É verdade. Que é a transformação do mundo através da energia solar. Muito bem. Meu amigo, vamos lá então direto ao assunto. Vamos falar um pouquinho sobre usina de investimento. Eu estou errado, Ailton? Uma pessoa pode, não precisa ser hoje um grande investidor, você pode ter aí perto de 250, 300 mil reais, muitos carros estão nesse valor, até mais, não é, Tiago? Tem carros bem mais caros, e você pode, se você é um investidor tradicional, investe em títulos do Tesouro, CDB, CDI, né, investe na Bolsa, diversificar seu investimento e ter uma usina de investimento. E pelo que o Ailton me falou, Tiago, olha só, fica pensando já nessa ideia, Tiago, você pode ter uma renda aí de 5 a 6 mil reais líquida de uma usina, e você precisa de um espaço pequeno para colocar uma usina, e aí você não vai se preocupar com nada, porque tudo está por conta de um grande profissional. Fala um pouco então, o que é uma usina de investimento, Ailton? Bem, usina de investimento é um excelente modelo de negócio que está sendo hoje muito difundido a nível nacional, e especificamente aqui no Nordeste, uma vez que nós somos privilegiados por estar numa região onde estamos abaixo da linha do Equador, onde temos uma maior incidência de irradiação solar. Perfeito. E isso nos favorece de forma significativa. Então, as usinas de energia solar para investimento, ela parte do princípio, Flávio, que nós devemos, primeiro, procurar um local que tenha uma incidência mais favorável. Perfeito. Essa localidade, geralmente, é onde se encontra maior rendimento para o investidor. Perfeito. Porque para que eu possa instalar uma usina, eu tenho que fazer um mapeamento, tenho que fazer um estudo, analisando qual o terreno que seja apropriado para que o meu investidor possa ter um rendimento mais econômico. Perfeito. Então, é o que nós chamamos no nosso mercado de terreno BB, bom e barato. Muito bem. Esse terreno a gente vai fazer a prospecção, temos que avaliar se esse terreno está próximo de uma rede trifásica. Perfeito. E próximo de um transformador. Por quê? A usina de investimento requer cuidados, Flávio. Sim. Muitas pessoas não se dão conta que o terreno ele tem que estar dentro das condições técnicas para que o meu cliente ou o nosso cliente ele não venha pagar reforço de rede e demanda contratada se esse terreno não for bem estudado. Perfeito. Então nós temos mecanismos, ferramentas que localizam, né, esses terrenos apropriados para que o nosso cliente comece fazendo investimento de forma econômica e segura. Perfeito, perfeito. Explicação fantástica. Olha só, pessoal, isso é know-how, experiência. Ailton trabalha com energia solar desde que se começou a falar de energia solar no Brasil e tem uma experiência e uma capacitação enorme. Então, não adianta contratar qualquer um, né? É como ir ao médico, né, Tiago? A gente vai ao médico por indicação, por confiança e ganha essa confiança com ele porque ele sabe o que está fazendo, mexer com vidas. Então, mexer com investimento também é semelhante. Tem que ter um especialista, né, Tiago? Com certeza, Flávio. O especialista ele é fundamental. Veja que a explicação foi muito bem feita. Né? Ou seja, pormenorizada significa que tem muitos anos de experiência. Nossa. Que entende. E isso faz com que você tenha mais tranquilidade para fazer o investimento e sabe que terá o retorno. Muito bem. Vamos continuar então batendo esse papo. Eu queria então agora falar uma coisa que já está começando a afligir muita gente. Falamos sobre usina, você pode ter sua usina. Daqui a pouco o Ailton vai deixar um contato da Swap Solar. Entre em contato com ele sem compromisso, faz um orçamento. Olha, ele com certeza vai trazer muitas possibilidades para que você tenha uma usina. Eu estou falando de usina, mas estou falando também de uma pessoa que tem o seu domicílio e queira colocar energia solar na sua casa. Né? Uma pequena usina que a gente chama, né?
mas que vai beneficiar o seu uso, deixar de pagar uma conta, realizar um sonho, quem sabe aí juntar dinheiro para viajar e muitas outras coisas. Mas eu quero falar agora sobre eletroposto, porque cada dia que nós saímos à rua, Hilton, nós vemos carros elétricos, Thiago, chegando cada vez mais, está chegando um mercado cada vez mais ávido. Carro elétrico não é mais uma tendência, é hoje já a atualidade, uma realidade. Então, o eletroposto, fala um pouquinho do que é, quem pode ter, se uma pessoa pode, se o investidor pode ter interesse também em colocar um negócio com eletroposto para ganhar dinheiro com isso ou não. Vamos lá. Então, com certeza, Flávio, essa abordagem é uma abordagem muito atual. A mobilidade elétrica de fato uma realidade, à vista disso que hoje já temos no Brasil fábricas de veículos elétricos e a demanda tem crescido, está crescendo significativamente. Os dados apontam que aqui no Brasil nós estamos batendo recorde de compra de veículos elétricos. E para isso se faz necessário uma rede de mobilidade que possa fazer a recarga desses veículos, né? Então, dentro desse cenário, surge um modelo de negócio espetacular, Flávio, que é os eletropostos. E como é que se pode adquirir um eletroposto? Existem hoje várias formas para que um cliente ou investidor ele possa agora, além de construir sua própria usina de investimento para alugar, mas que ele possa usar essa usina em favor próprio, adquirindo um eletroposto, e a sua usina de energia solar irá alimentar os carregadores. Olha que bacana. Então, hoje, o mercado já dispõe de modelos interessantes, Flávio. Existe modelo de negócio onde o cliente entra com o estabelecimento e a rede ou a franquia vai entrar com os equipamentos, com os carregadores, fazendo toda a instalação, e a nossa empresa Swap Solar é a empresa aqui que está sendo contratada para fazer essas instalações, bacana. esses monitoramentos e as manutenções, né? Também temos outro modelo de negócio. Deixa eu fazer uma pergunta nesse ínter aí, que muita gente que está nos ouvindo pode ter a mesma dúvida. Digamos, eu sou um médico, advogado, ou o Thiago aqui, ou eu mesmo investir e montar uma usina. Então eu vou produzir energia, uma usinazinha que produz energia, eu vou produzir energia suficiente não só para meu consumo, mas também para outros consumos. Então, vamos supor que eu tenha um terreno, ou consiga lá esse bebê bom e barato, lá em Petrolina. Isso. E aí a Swap Solar foi lá, fez todo o orçamento, montou tudo. Eu não me preocupo com nada, né? Não. Olha, isso é importante, nós viu? É que cuidamos de tudo. Olha só, da segurança, do projeto, do dimensionamento do projeto, da aprovação, da instalação, da manutenção. Perfeito. Da segurança, né? Exatamente. Tudo. Então, tudo é garantido. Esse projeto é todo organizado, que você tenha tranquilidade, seguro. Então, olha só, o investidor vai ficar na sua tranquilidade, tendo lá rentabilidade todo mês vendendo a energia, ou melhor, não é vendendo, na verdade ele vai alugar a usina de investimento, que é um patrimônio que ele Mas havia a pergunta que eu queria fazer. Essa energia pode ser alugada para uma pessoa que tem um posto aqui em Recife, e eu tenho um eletroposto e quero energia, mas não quero pegar da concessionária, eu quero ter uma energia com preço melhor, né? Sim. Eu posso adquirir dessa pessoa que tem essa usina? Perfeitamente, Flávio. Hoje, o mercado de energia solar, ele hoje está muito mais pulverizado. Então, ele tem outros objetivos, além de usar a energia solar em benefício próprio. Sim. Mas o eletroposto é fundamental. Por quê? Quando um cliente ou um investidor, ele instala um eletroposto, ele pode comprar da concessionária, mas o valor do quilowatt-hora da concessionária, hoje, em média, é em torno de R$1. Sim. A recarga de uma bateria de um veículo elétrico, em média, é em torno de R$2,50. Então, se ele consegue gerar sua própria energia, ele terá um lucro bem maior, porque ele não vai pagar para a concessionária, uma vez que a usina que ele tem já está gerando para ele. E respondendo a sua pergunta, a usina de energia solar pode ser instalada em qualquer lugar de Pernambuco, Sim. onde a concessionária Neoenergia tenha concessão. Na verdade, do Brasil inteiro, né? Mas no caso, a sua atuação é em Pernambuco, mas sim, se a pessoa quiser instalar no Rio Grande do Sul, vai fazer no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em todo lugar. Ele pode instalar, agora desde que possa instalar no próprio estado e ter um eletroposto no próprio estado. Né? Perfeito. Então eu posso instalar minha usina em Petrolina e ter um carregador de veículos elétricos aqui em Boa Viagem. Então a usina que está sendo instalada lá vai gerar e compensar no eletroposto dele. Meu amigo,
Então agora, quem está ouvindo a gente ouviu esse bate-papo bacana, tem muita coisa boa que foi falada, e decidiu começar a verificar como é que faz isso. Como é que faz tanto para ter uma usina de investimento e tanto para montar um projeto de eletroposto. Passa o teu contato da Swap Solar para que a gente possa, esse cliente, essa pessoa possa entrar em contato com você e sem compromisso e realizar um orçamento. Então, a Swap Solar hoje representa algumas marcas de carregadores que está no mercado, né? Então, hoje a Swap Solar é uma empresa credenciada pela VEG. A VEG está trazendo um projeto excelente, que é o financiamento através do Finame, certo, com carência de 2 anos, Flávio. Tá. Então, o cliente vai instalar seu eletroposto, vai instalar seu carregador em condomínio, em um shopping, em um supermercado, e vai ter 2 anos para pagar, porque ele tem agora a carência. Gostei, quero fazer. Qual o telefone que eu entro em contato? Quem está chegando já no finalzinho do nosso tempo, para não deixar de passar seu contato. Swap Solar, telefone 987-48-2729. Peraí, calma. 9560 99560 9087. Então vamos lá. Quer falar com o Ailton para que ele possa aí ver um orçamento para você? Então o prefixo é 81 99560 9087. Entrar em contato com o Ailton que ele vai te atender ou alguém, porque nosso tempo está chegando já ao final, a gente tem um cronograma aí para cumprir. Meu amigo, quero lhe agradecer, mas eu quero deixar o espaço aberto para outras oportunidades, porque o assunto é longo, tem muita coisa para se falar, né? Eu sei que você tem muito conhecimento, marcar para a gente trazer outro dia para conversar um pouco mais sobre isso. Fico muito agradecido. Eu que agradeço, muito obrigado, viu? E dizer que nós estamos aqui em Pernambuco sendo assessorados por várias empresas e hoje nós temos esse modelo de negócio que, além de trazer economia, traz também para você uma fonte de renda recorrente mensalmente. Isso então, é importante. Nos procure, Swap Solar estará à sua disposição para que possa formalizar projetos de qualidade, seguindo as normas técnicas da concessionária, de um modo geral, e no Brasil. Muito obrigado. E Pernambuco. Obrigado, Ailton. Muito bem, se você está ligado aí, acompanha, entre em contato para que você possa ter acesso aí a um grande profissional. Com certeza é mais um profissional que vem aqui, abalizado pelo mercado, né, Thiago? É aquilo que você indicou, que você falou. Quem indica é que sabe, né? É verdade. Quem indica sabe da importância do profissional, então faça já o seu orçamento que vai dar certo. Internacional, vamos falar um pouquinho sobre o mundo, o que é que está acontecendo no mundo aí fora, economia, o que acontece, as movimentações. Vamos a uma matéria da Rádio França Internacional, que fala sobre economia, fala sobre o Brasil, muito interessante para você entender um pouco da dinâmica do que acontece no momento, né? Hoje vivemos uma situação complicada, mas como nossa thumbnail, né? Abrimos aí a nossa programação dizendo, né? O Brasil precisa dos brasileiros e a América precisa dos americanos. Eu acho que nacionalismo é você estar apoiando o seu país em todos os momentos em que ele precise. E foi muito interessante, semana passada a gente falou sobre isso, Thiago. O Canadá, né, deu um exemplo de nacionalidade. Boicotou logo os produtos americanos, né? E deu um ênfase total aos produtos da nação, do Canadá, para contrapor aí toda essa política de tarifaço que está acontecendo aí com relação aos Estados Unidos, né? Então, é verdade, isso, né, Flávio? Thiago? É a reciprocidade. É isso mesmo. Vamos falar do internacional, a gente volta daqui a pouco. Esse assunto é muito importante, já vou aqui ampliar a tela e vamos ouvir a Rádio França Internacional com uma matéria bem interessante. Brasil deve proteger empresas menores nas negociações, diz a Rádio França Internacional. Olá a todos, aqui é Thiago de Aragão falando direto de Washington. Nessa semana que a guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos se intensifica ainda mais, com inúmeras tentativas do governo brasileiro de entrar em contato com os americanos, mas muitas dessas tentativas acabam sem resposta, e ao mesmo tempo que o Departamento de Estado segue numa linha mais provocativa contra o governo brasileiro, que acaba afastando possibilidades de curto prazo de uma negociação bem-sucedida. Pensando nisso, muitos produtores brasileiros que enxergaram seus produtos fora da lista de isenção promovida pelo governo americano já começam a trabalhar com a possibilidade de novos e diferentes mercados. A possibilidade de uma aceleração de um acordo com a União Europeia é uma oportunidade que vem surgindo, mas nas últimas semanas, vários governos de países do Oriente Médio e principalmente o governo chinês
vem mantendo contato com vários produtores brasileiros e também representantes do governo brasileiro para tentar adquirir e incorporar parte dessas exportações que eram originalmente direcionadas aos Estados Unidos. Isso faz com que o governo brasileiro fique um pouco mais tranquilo em relação à possibilidade de buscar mercados alternativos de uma forma rápida para que esses produtos não sejam prejudicados numa sequência maior, dada toda a incerteza que existe na possibilidade do Brasil negociar logo com os Estados Unidos. Essa negociação com os Estados Unidos, que ainda de fato não começou, mas as tarifas sim já começaram a valer, gera uma expectativa muito grande, uma angústia e uma ansiedade, e principalmente nos produtores brasileiros que não têm uma capacidade ampla de buscar mercados de uma forma mais autônoma e também que tem produtos que entendem que o mercado doméstico não é capaz de absorver. Isso faz parte de uma estratégia do governo brasileiro, ou pelo menos de uma tentativa de uma estratégia do governo brasileiro de buscar essa diversificação, onde na prática essa diversificação já devia ter sido feita há muito tempo, não esperando uma situação drástica como a que vem acontecendo no momento. A negociação com os Estados Unidos, no momento que isso de fato começar, é algo que o governo brasileiro vai ter que ter muita habilidade, pois inúmeros produtos são representados por empresas e associações fortes, que têm capacidade de buscar soluções por suas próprias vias, mas principalmente aquelas que são menores e que não têm a capacidade de interlocução ou de atuação em Washington para conseguir promover a sua agenda, a sua narrativa e as suas argumentações para tentar colocar seus produtos na lista de isenção. O que vai acontecer a curto e médio prazo é que aquelas empresas e associações que não tiverem uma capacidade de articulação boa vão depender cada vez mais do governo brasileiro, e o governo brasileiro deve montar uma estratégia voltada para esses pequenos produtores que se tornaram dependentes do mercado americano. Vamos ver como que isso vai se desenrolar ao longo dos próximos dias, mas é importante lembrar que já existem movimentações interessantes do Oriente Médio e da China, óbvio, como já era esperado, para absorver parte da produção brasileira e assim amenizar um pouco mais das perdas que esses produtores já estão sentindo no bolso. Um abraço a todos. Muito bem, Thiago Santos. É o que vem acontecendo, né? A China já absorve aí muito da produção brasileira, já foram abertos mais de 280 novos canais de negócio, né? Inclusive para o café, para muitas outras coisas. Na verdade, a China já vem ao longo dos últimos anos sendo um parceiro crescente e hoje é o maior parceiro internacional do Brasil, né, Thiago? Verdade, Flávio. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, o que é uma referência, né? A China vem conseguindo tomar espaços que os Estados Unidos antes era primordial, estava em primeiro lugar. E veja, mesmo com todo esse embargo em relação à taxação americana sobre os produtos brasileiros, isso fez com que a China se aproximasse ainda mais do Brasil. Já era primeiro lugar como parceiro econômico, está abrindo novos mercados para o Brasil, e isso vai estreitar ainda mais essa relação. Ou seja, o governo americano tomou uma atitude equivocada, deu um tiro no pé, está afastando ainda mais um parceiro primordial, que é o Brasil, que é o maior país, a maior economia da América Latina. Então, a China estreita ainda mais e vai assentando o seu poder internacional para que logo em breve se torne a maior potência econômica do mundo. Tiago, eu estava acompanhando o noticiário internacional na NPR, que é uma rádio americana, né, de economia, e o programa é um programa muito bom, até indico a quem quiser assistir, que é o Planet Money, que é o Planeta Dinheiro, falando sobre economia, especialistas e economistas, inclusive pessoas do governo também, empresários americanos, falando sobre a preocupação do americano em si. Hoje a estimativa de entrada mensal digamos assim, não é uma entrada, mas o que geraria de tributo é 30 bilhões de dólares. Mas esse dinheiro, se você pensar direito, ele não é quem paga a conta. Na verdade, não é que haja uma injeção de 30 bilhões na economia americana, é que o produto foi faturado nesse valor.
tributado. Então, a empresa internacional vai pagar esse valor, só que o empresário americano vai ter que repassar isso para o consumidor, que vai pagar. Eu estava ouvindo um empresário do setor de vinhos da Califórnia dizendo do desespero que eles estão, né? Porque 70% da produção dele é internacional e ele vai ter um problema muito grave para tentar abastecer esse mercado. E assim como muitos outros. Nós sabemos, tirando essa fantoche, essa coisa política, eu digo até uma brincadeira que está acontecendo, o sério mesmo é a economia. O que os Estados Unidos têm é uma perda de empregabilidade, geração de emprego, negócio, indústria, competitividade internacional. Isso foi sendo perdido ao longo do tempo, que gerou um déficit público bilionário, na verdade trilionário, né? Fala-se da ordem de 30 trilhões. É dinheiro que a gente não tem nem para contar direito, tem uma ideia de onde é que coloca tanto dinheiro. E, obviamente, a equipe precisa se resguardar e se recompor. E nós torcemos para que o Estado se recomponha. Mas, infelizmente, nesse cenário é muito triste ver a forma com que relações de mais de 200 anos são tratadas, né? Então, assim, a soberania dos países, seja ele qual for, seja a Noruega, Portugal, Espanha, Inglaterra, Brasil, França, ela tem que ser respeitada, né? A soberania política, a soberania legal de um país é determinada pela sua Constituição. E a gente faz negócio. Fazer negócio é que é importante. Então a gente torce muito que essa fase dos Estados Unidos passe, mas os economistas falam que, como você falou bem aí, a sua expressão foi muito clara com relação a isso, talvez o Donald Trump esteja dando um tiro no pé, não esteja sabendo lidar da forma mais adequada com esse cenário internacional para tentar recompor as perdas econômicas que foram sofridas ao longo de décadas, né, Tiago? É verdade, Flávio. Os Estados Unidos vem tendo perdas econômicas ao longo de décadas, vem perdendo o espaço da geopolítica para a China, para a Rússia, em especial para a China, sem sombra de dúvidas, e aí com isso ele de alguma forma vem tentando diminuir o déficit público americano, mas da pior forma possível, aumentando a taxação dos países que são parceiros dos Estados Unidos, prejudicando os empresários americanos que precisam desses produtos do mundo todo. O Brasil mesmo fornece, Flávio, café, suco de laranja, carnes para os Estados Unidos, e nenhum outro país do mundo é capaz de suprir em qualidade e quantidade esses produtos que o Brasil entrega aos americanos. Então, a sociedade americana está completamente contrária a essa atitude do governo. Eu espero que em algum momento esse governo americano do Trump acorde à realidade e comece a retirar toda essa taxação, porque isso só vai prejudicar ainda mais a economia americana. Exatamente isso, Tiago. A gente torce porque haja uma tranquilidade de negociação, uma tranquilidade econômica e que possam os parceiros se relacionar. Mas, enquanto isso, o Brasil, como uma grande nação, e é como a gente colocou aqui na nossa thumbnail, vou até colocar ela aqui em evidência, para a gente dividir com a nossa thumbnail, né? O nosso bate-papo de hoje foi centrado em negócio, em oportunidade, desenvolvimento. Não nos interessa a torcida política. Acho que a gente tem que torcer pelo Brasil. Em qualquer época, nos últimos 30 anos que eu me entendo como gente, eu entendo como dentro do cenário, você é muito jovem, você está meio afastado, apesar de que muitos jovens já comecei a entender um pouco de política, economia e tal, mas a gente sempre está muito ligado no que o Brasil é no momento. Então, eu lembro dos anos anteriores, Tiago, sempre torcendo que o Brasil dê certo em qualquer situação. Eu já passei, acho que você também, talvez você não tanto, os presidentes que eu passei. Já passei por Itamar Franco, Sarney, não estou falando nem na época da ditadura militar, estou falando da época mais da democracia no Brasil, né? A retomada da democracia. Passamos por Itamar, me lembra aí, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, né? Sarney, que dá a transição, né, do período militar. Perfeito, é importante ser citado. E todos os 4 de cada governo, a torcida do brasileiro sempre foi para que o Brasil crescesse e desse certo. Porque se não der certo, não dá certo para a gente, para todo mundo. Então o nacionalista, o patriota, é a verdadeira pessoa que torce pelo Brasil e que luta e trabalha para isso. É o trabalhador que está fazendo isso, é o empresário, é o empreendedor. Eu costumo dizer, a gente disse no começo aqui, brincando, é importante o parlamento, mas quem faz a coisa acontecer no front é o empresário, o pequeno empresário, o empreendedor, o médio, o grande, mas esse está fazendo a economia girar, não é, Tiago? Verdade, Flávio, é o empreendedor, é o empresário que faz a economia girar, que gera emprego, gera impostos, divisas para o país. Então a gente não pode ter um político de estimação,
ou brigas em relação a isso, a política. Não, a gente tem que trabalhar para que o país volte a crescer, a economia fique pujante, forte. Com isso, chegaremos no pleno emprego. E aí, a nossa sociedade, sem sombra de dúvida, será mais feliz, vai diminuir criminalidade. Claro, então, tudo claro. isso é importante. A gente tem que fazer nosso papel para que a economia cresça. Não há, olha, quando a gente olha para o mundo, todas as nações se desenvolveram o governo após governo. Por mais que exista diferença, sempre existiram as posições, né? De forma didática, se eu estiver errado me corrija, que aqui o analista político, ele que entende, eu falo de um centro, uma esquerda ou uma direita, né? Então, há até uma movimentação de centro-direita, centro-esquerda, né? Essas movimentações sempre foram muito normais e são normais no mundo, né? Então, eu acho que esse jogo é saudável. Até mesmo o revezamento no poder, como no Brasil experimentou ao longo dos últimos anos, no período democrático, né, até agora, esse jogo e essa posição saudável demais. Ganhou a eleição, vai para o trabalho, vai trabalhar, não ganhou, vai se preparar para concorrer. Eu lembro do candidato, aquele mineiro, o candidato que concorreu com Dilma, qual é o nome daquele? Aécio, não foi Aécio? Aécio concorreu também. Aécio concorreu com Lula também, né? Não, só com Dilma. E perdeu a eleição, né? E foi se preparar para uma outra, não participou, e aí outras coisas aconteceram, e assim vai o processo de sucessão, pessoas competentes para gerir, é como empresas fazem, né? A empresa não para 4 anos porque assumiu um presidente de uma empresa e deixa de produzir, ou então, não, volta e daqui a pouco muda e a sequência vai acontecendo e os países vão se desenvolvendo. Então esse Brasil é um país poderoso, que pode fazer muita coisa e pode crescer muito. Temos muita coisa boa, Tiago, muita coisa acontecendo. Por falar nisso, ferrovia, ele não falou hoje, mas ferrovia é um assunto importante que tem tomado conta aí. Vamos falar um pouco aí rapidamente, a gente tem pouco tempo no final do nosso programa, um giro aí rápido, Tiago, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas algumas notícias que podem e afetam a nossa vida aí. Oportunidade, Conexão Mundo, com Flávio Félix e Tiago Santos, notícias e negócios. Vamos lá, Tiago, o que é que a gente tem de notícia aí que pode chamar a atenção? A gente pode falar, Flávio, sobre trilhos da discórdia, concessão da Malha do Nordeste ou ferrovia privativa, né? Ou seja, é uma discussão, uma intensa disputa emergiu em torno do futuro da Malha Nordeste, uma ferrovia estratégica para o escoamento de produção agrícola, industrial e mineral na região. O debate se polariza entre a renovação da concessão existente e atual, né, da atual operadora, né? Sim. A possibilidade de transformar a ferrovia em uma ferrovia privada, né, privativa, operada de forma exclusiva por uma única empresa com menos burocracia, né? Então, principais pontos do debate é renovação da concessão pública. A atual concessionária defende a extensão do contrato, citando a necessidade de investimentos contínuos e expertise acumulada, que ela conseguiu Tiago, expertise ao longo do tempo. E isso remonta à ideia de que se a gente... A ferrovia, eu acho que é um exemplo mais perfeito para a gente usar com relação à integração. Não adianta ter uma ferrovia sul-sudeste, não adianta ter uma ferrovia norte-nordeste. Eu tenho que ter uma ferrovia de integração nacional, diversas ramais que integrem o Brasil, para que possamos desenvolver como um todo, né? A gente vai falar muito sobre esse assunto aqui. Ferrovia é um dos nossos mantras. A ferrovia bioceânica, que vai ligar 2 oceanos, que vai ligar diversos países, vai incrementar um baita negócio com a Ásia. Talvez não estivéssemos passando nada disso agora, o empresário está reclamando, falando. Eu vejo a Federação da Indústria aí se manifestando em defesa dos industriais, normalíssimo, mas se a gente talvez não tivesse se preparado melhor ainda, não estivéssemos passando nenhum problema com relação a tarifaço nenhum. Então, vamos falar um pouquinho do Sudene, Tiago. Acho que hoje saiu uma matéria, eu estava pensando, acho que eu não sei se eu coloquei ela pra gente, de que o atual presidente da Sudene garante o investimento na malha ferroviária que liga o Porto Suape até Petrolina, esse ramal. Eu acho que é matéria de hoje, isso a gente vai explorar depois, mas isso é muito importante, integrar os estados com a Transnordestina. Isso é muito relevante e a gente sabe que está tendo uma briga, uma disputa política, né, sobre a questão da expansão da malha ferroviária no Nordeste. Então essa garantia de que nós vamos ter uma ferrovia que vai ter o ramal de Suape até o sertão pernambucano, isso é muito importante, muito relevante para a gente poder escoar a nossa produção.
agrícola, nossa produção industrial, nossa produção mineral. Então, você falou muito bem, Flávio, essas ferrovias têm que integrar todo o território nacional. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se a gente pegar todos os países que têm uma extensão territorial grande, todos têm uma malha ferroviária maravilhosa. Estados Unidos, Canadá, Rússia, China. Isso. Todos investiram fortemente em malha ferroviária, coisa que o Brasil acabou deixando para trás. Precisamos retomar urgentemente. E você falou, se a gente tem essa malha ferroviária toda pronta, talvez não tivéssemos sofrendo tanto com essa taxação americana. Essa etapa pernambucana da Transnordestina é muito importante para inserir Pernambuco nesse grande contexto aí dos estados do Nordeste. É muito importante. Tiago, quando a gente fala de economia, fala de ferrovia, a gente está falando de tirar milhares de veículos das estradas. Isso é uma economia enorme, além de você tirar um gasto monstruoso. Vamos trazer estudos sobre isso, vamos falar muito sobre esse assunto, mas fica ligado. E tem também a oportunidade de trabalho. Você pode se qualificar para trabalhar nesses setores. Você imagina, Tiago, ao longo da ferrovia, quantos pequenos, médios e grandes negócios vão se construir. Essa cadeia de suprimentos, essa cadeia de desenvolvimento, é uma cadeia que era para ser pensada. O Brasil passou muito tempo submisso, né, a uma condição, a uma ordem mundial que era voltada para o petróleo, voltada para o combustível fóssil, voltada para o transporte de caminhão, né? Mas agora está acordando e eu brinco muito de uma frase que é muito bacana, que diz: o melhor momento para se plantar uma árvore foi 20 anos atrás. Você fez isso? Você fez isso? Se não fez, não tem problema, que sabe ter outro dia. Sabe qual é? Hoje. Você faz isso hoje. A gente está fazendo esse dever de casa hoje. Tiago Santos, a gente tem aí outras notícias, mas acho que a gente vai parar por aqui, tá certo? É importante trazer esse diálogo para que você possa entender e participar de um diálogo inteligente, pertinente, que preze pelo desenvolvimento sustentável, que preze pela soberania do nosso país, o desenvolvimento do nosso povo, do sul maravilhoso, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste, do norte, de todas as regiões. Somos um povo único, somos um povo brasileiro forte e capaz de transformar esse país em uma grande potência ainda mais poderosa, porque somos uma grande potência. Podemos ser ainda mais poderosos. Tiago Santos, muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. Um abraço a você, um abraço aos nossos ouvintes da RWI. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, a gente fica por aqui. Fortíssimo abraço e até mais. Até logo. RWI Rádio Web Internacional apresenta podcast Brasil Conexão Mundo. Emprego, educação, saúde, segurança, importação e exportação. Tudo isso agora aqui na RWI.